bem, gente? Aqui é o Fred Júnior, você está no A Bola Não Para, se inscreva, dê seu like, participa aí, manda sua mensagem, importante sua participação, vamos falar de um assunto sério e importante, né, em relação ao futebol feminino do Santos, né, que viveu aí nas últimas horas mais uma movimentação, semana passada protestos de clubes, né, protestos das jogadoras do Corinthians no jogo contra o Santos na Vila Belmiro, quanto à presença de Cleiton Lima, né, que até então estava de volta ao Santos como técnico das Sereias da Vila do time feminino do Santos. Nesta segunda-feira, um comunicado novo por parte do Santos, né, para preservar a sua família, sua integridade e o próprio Santos Futebol Clube. Cleiton Lima solicitou hoje, né, na segunda-feira, o afastamento do cargo de técnico das Sereias da Vila. Por se tratar de uma decisão pessoal, o Santos Futebol Clube aceitou o pedido e reiterou sua confiança de que o assunto já estava definitivamente encerrado. Desde a sua contratação, o treinador vem sofrendo críticas e nos últimos dias até ameaças de morte em razão das acusações feitas no ano passado. Vou terminar a nota aqui para a gente lembrar, né, das acusações. Mesmo convicto de que não cometeu nenhum dos atos pelos quais é acusado, Cleiton Lima entendeu que seu pedido de afastamento é a melhor opção para preservar todas as partes. Agora o Wesley Ottoni vai assumir aí de forma interina o cargo de técnico das Sereias da Vila, assinado Santos Futebol Clube. O ano passado, 19 cartas anônimas faziam diversas acusações ao Cleiton Lima, né, em relação principalmente a assédio moral e também algumas das cartas assédio sexual, né. O Cleiton Lima se manifestou à ESPN, dizendo que nenhuma foi à polícia, é verdade, não existe nenhum boletim de ocorrência registrado dessas 19 que acusaram o Cleiton Lima. O Cleiton Lima fez um BO de ameaça, ele falou que se sentiu ameaçado, até de uma pessoa falando aí perto do seu carro, em direção aí ao Santos, ao seu trabalho. Também ele disse que está procurando justiça para esclarecer tudo, ele nega todas as acusações, diz que isso não é verdade, né? E a gente está aqui à disposição, inclusive, para o técnico Cleiton Lima. Já entrei em contato de 3 maneiras com o Cleiton Lima, estou aguardando uma resposta e tendo novidades, é claro, o A Bola Não Para, como sempre, ouvindo todos os lados, né? Estamos à disposição. Mas aqui também, nós tivemos aí no trabalho do repórter, do jornalista Luan Siqueira, vocês vão ouvir um áudio de uma pessoa que trabalhou no Santos e trabalhou com Cleiton Lima. E estas são as afirmações, ela prefere não se identificar. Nós modificamos aí a voz dessa pessoa que está fazendo denúncias contra Cleiton Lima e falando do comportamento de Cleiton Lima com o time feminino do Santos. Então vale a pena você acompanhar. Repito, abra os microfones, estou à disposição do Cleiton Lima para qualquer manifestação ou resposta a respeito. Se quiser uma entrevista, estamos à disposição, é importante ouvirmos o outro lado. Já entrei em contato, repito, estou aguardando uma resposta. Ou se não quiser mandar um áudio, explicar alguma coisa a respeito, também estamos à disposição. Qualquer tipo de manifestação, ou do Cleiton Lima ou do Santos, nós estaremos à disposição. Então, esse é o trabalho do repórter e jornalista Luan Siqueira. Você vai acompanhar aqui de uma profissional, trabalhando no Santos, trabalhou com Cleiton Lima, ela falando sobre o comportamento do treinador com o pessoal em torno ali, jogadores, as pessoas que trabalhavam ou ainda trabalham no Santos, né? Mas vamos ouvir aí essa profissional, repito, com a voz modificada, ela prefere não se identificar. Claro, não sabemos quem é, mas a gente preserva a identidade desta profissional que trabalhou no Santos e também com o técnico Cleiton Lima. Tá? Eu peço para você prestar atenção, vamos acompanhar o que ela tem para dizer sobre essa relação com o técnico que deixou aí o Santos, pediu licença, o Cleiton Lima. Vamos ouvir esta profissional. Bom, as atitudes do Cleiton que eu já presenciei e que eu percebi incômodo tanto no coletivo quanto em mim, tinham muito a ver com uma postura que, em alguns casos, a gente confunde com brincadeira, mas que não eram levadas como brincadeira para grande parte das pessoas que estavam ali. Então, algumas palavras, alguns termos que ele falava com as meninas, né, eu vou dar um exemplo, né, dar uma tetada na bola, uma xerecada não sei aonde, ele falar sobre a vida íntima dele com a esposa dele, eram coisas que ele fazia, que eu já presenciei em alguns desses casos,
e que deixavam todo mundo desconfortável. Acho que quem dava risada era ele, às vezes um ou outro membro da comissão homem que estava ali presente, uma ou outra pessoa que era mais amiga dele, mas assim, não era algo confortável para o coletivo. Em relação ao comportamento em campo, em treino, etc., ele é uma pessoa muito... ele sente muito, né? Muito intenso. E não tenho o que falar sobre isso, porque querendo ou não, cada um lida de um jeito. Mas dava para perceber que ele tratava algumas pessoas com uma impaciência muito grande, enquanto outras pessoas que tinham as mesmas atitudes, ele tratava de um jeito muito mais brando. Entende? Como se fosse uma predileção, o que a gente sabe que eventualmente acontece, só que a forma como ele tratava as pessoas que ele não tinha essa predileção era muito, muito visível, assim, muito ruim. E isso também incomodava tanto a mim quanto as outras pessoas que estavam juntos, isso ficava nítido. Em relação à roupa, né, o uniforme marcando as partes íntimas e tudo mais, isso é verdade. Né? Toda vez, era muito comum. Ele usava o uniforme do clube, assim como todo mundo, mas sem roupa íntima. Então, a gente sabe que fica marcando, né? E não era nenhuma coisa que ninguém ficava prestando atenção. Pelo contrário, a gente desviava muito o olhar, mas tem coisa que não tem como, assim, e deixava todo mundo muito constrangido. Querendo ou não, né, quando vem alguém, teoricamente não, que está numa posição hierarquicamente falando maior que a sua, e começa a falar coisas que te intimidam, que te incomodam, que você não se sente ali confortável, você raramente vai se posicionar ali na hora, você vai ouvir, deixar quieto, deixar passar, só que acabava sendo sempre assim, né? Então escuta e não fala, escuta e não fala. E quando falava, elas escutavam isso, de que é brincadeira, de que elas têm que levar na brincadeira, de que ele é brincalhão. Então, assim, elas eram silenciadas o tempo todo e ficavam cada vez mais se sentindo constrangidas, é óbvio. Né? Só de falar disso já é constrangedor, imagina ouvir isso toda hora, todo dia. Quando era tratada com diferença, né? Claro que isso impacta qualquer ser humano. Né? Imagina você no seu trabalho sendo tratado de um jeito, tipo, capacho, de qualquer jeito, em detrimento a outra pessoa que ocupa a mesma função que a sua, que faz a mesma coisa que você, e é tratado com carinho, com incentivo, com apoio, né? Uma cobrança para você, outra cobrança para outra pessoa. Todo mundo é cobrado, mas não é cobrado igual. Né? Para uma pessoa a cobrança vem de um jeito, querida, vamos lá, vamos embora, para cima, faz assim com direcionamento. Para outra é de esculacho. Então, como é que você acha que fica a cabeça de qualquer pessoa dessa? Não precisa nem ser atleta. Ela vai precisar ser amparada, porque com ela acontecem coisas que não acontecem com outras pessoas. Né? Então, assim, é fácil você fazer propaganda, mas é fácil você bancar o que você está fazendo. Então, foi isso que eu senti. Eu senti que é só denunciar, mas quando você denuncia, a sua palavra vai ser jogada de lado se for para beneficiar o interesse de alguém. Então, eu não estou desmerecendo a história do Cleiton no futebol feminino, porque ele tem a história dele, a história vitoriosa dele, só que a história vitoriosa dele não pode falar mais alto do que o respeito com as atletas, do que o respeito com os membros do futebol feminino, com as mulheres, não pode falar mais alto. Então a profissional do Santos, mais uma vez preservamos a sua identidade, alteramos um pouco a sua voz, né? Alteramos para você não ser facilmente identificada. Essa profissional que se manifestou, mas pediu exatamente esse cuidado, né? Ao Luan Siqueira, o repórter que conseguiu esse áudio em primeira mão, de forma exclusiva, e agradeço também ao Gabriel Tomasi, que ajudou na edição em relação a esse áudio. Claro, mais uma vez, estou sempre repetindo isso, a Bola Não Para está à disposição do Cleiton Lima para se manifestar a respeito desse áudio e das outras acusações que foram feitas ao profissional. Cleiton Lima lamenta as ameaças de morte, né? Tudo tem que ser explicado na justiça, na polícia, em todas as esferas, criminal, civil, o que for, para esse caso ser esclarecido. E um detalhe muito importante, né? O Santos, quando apresentou o Cleiton Lima semana passada, a Thaís Picarte, coordenadora de futebol feminino, falou a respeito. Mas antes da Thaís Picarte, até para você olhar aí, essa profissional que mandou esse áudio, ela depois relatou, conversando com o Luan Siqueira, que ficou muito nervosa ao relembrar os fatos e se emocionou. Ela coloca isso na mensagem, tá aí, ela deixou que, inclusive,
pudéssemos colocar essa mensagem, salientando que ela ficou emocionada ao relembrar esses fatos. Então, voltando, vamos também ver, né, a profissional, a Thaís Picatti, coordenadora de futebol feminino, defendendo e falando sobre a investigação que existiu quanto ao Cleiton Lima, técnico de futebol feminino. Vamos ver a Thaís Picatti aqui no A Bola Não Para. Falando sobre a responsabilidade do Santos, sempre com a verdade, né? Nós temos uma responsabilidade para com o clube, para com as atletas e para com o futebol feminino, o futebol de mulheres no país. Então, como o Galo disse, o clube apurou todas as informações, abriu-se um processo administrativo e eu, pessoalmente, como a atual gestora do departamento e como mulher, apurei a fundo não só com as pessoas que aqui estão, mas com atletas que também saíram do clube. E, enfim, nada se foi provado, pelo contrário, foram argumentos extremamente fracos, frágeis, e que, enfim, trouxeram uma mancha desnecessária para a história do Santos Futebol Clube, que é um clube extremamente vitorioso e que fez muita história e faz história dentro do futebol feminino. Então, nós tivemos não só a apuração, como o pedido de atletas que aqui estão e o reforço de atletas que saíram da inverdade desses fatos e o pedido para o retorno do treinador que aqui está, do Cleiton Lima. Então, da minha parte, o que eu posso esclarecer para vocês é que o clube tem muita responsabilidade com a verdade e por isso o Cleiton está aqui de volta. Lembrando, né, o Santos garante que fez uma investigação em conjunto com a Polícia Civil e que nada foi encontrado. Estamos no aguardo com mais detalhes, mais desdobramentos para que o que pode acontecer, o que vai acontecer, se essas denúncias vão para frente, se tem veracidade, tudo isso tem que ser investigado. Nós não podemos julgar sem ouvirmos todos os lados, sem vermos provas e a conclusão da investigação da polícia e também por parte da justiça. É assim que tem que ser, independente se você concorde ou não, é assim que tem que acontecer e não já um pré-julgamento sem todas as partes serem ouvidas. Estamos à disposição a todos que quiserem se manifestar a respeito desse assunto. O Bola Não Para fica à disposição de vocês. Agradecendo mais uma vez ao Luan Siqueira pelo trabalho e também ao Gabriel Tomasi pela edição. Se inscrevam, deixem seu like, mandem mensagem. Um abraço a todos.